Oi pessoal, tudo bem? Hoje é microagulhamento e envelhecimento. E por que eu resolvi trazer esse assunto para vocês? Porque muitas vezes a gente não consegue resolver todas as queixas do nosso paciente com a toxina, por exemplo, né? Então não necessariamente a gente tem outras demandas, né, do nosso paciente e a gente precisa resolver com outras coisas. E também relacionado à toxina, se a gente pensar, se o paciente tiver uma pele mais bonita, mais firme, mais viçosa, mais luminosa, o resultado também vai ser melhor, né? Então, por tudo isso que é importante. Então, a gente vem fazendo essa série de lives para vocês com o intuito de fazer, né, nós profissionais, fazer harmonização facial com segurança e com resultados de excelência para você e para o seu paciente. E por que para você? Para você conseguir dormir tranquilo de que você fez teu melhor, para você aproveitar teu tempo livre, sem ficar pensando, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que vai dar uma intercorrência? Meu Deus, para você se sentir seguro e competente naquilo que você faz, para você viver do que você gosta, né, e ter prazer no seu trabalho. Então, eu sou a doutora Camila Scremin, como vocês sabem, sou especialista em harmonização facial, sou professora de Hoff. E eu tô aqui com essa série de conteúdos para vocês para te ajudar a chegar no caminho para fazer a melhor Hoff. Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre microagulhamento, tá? Então, o que é o microagulhamento? O microagulhamento é uma técnica que foi desenvolvida lá na Ásia, tá? E é uma técnica que funciona com o intuito de fazer várias perfurações na nossa pele, né? Na nossa epiderme, que é uma das camadinhas da nossa pele, para possibilitar a penetração de ativos numa camada mais profunda ou para efetivamente fazer uma cascata cicatricial nessa pele e conseguir resultados de estímulo de colágeno, de renovação celular e, por consequência, uma pele mais bonita, tá? Num primeiro momento, a gente pode tentar comparar o microagulhamento, com algum procedimento ablativo, que é muito usado, são muito usados os procedimentos ablativos para qualidade de pele. O que é procedimento ablativo, Camila? Peelings, lasers, tá? Peelings profundos, resurfacing, né? Esses tipos de procedimentos, eles são muito usados na dermatologia, na harmonização facial, para efetivamente ter uma renovação da pele. E eles funcionam super bem. Elaine, boa tarde. Eles funcionam super bem. Mas a diferença principal, e eles têm o mesmo intuito, renovação da pele, renovação da qualidade de pele. Mas quando a gente faz uma comparação entre eles, a gente tem uma principal diferença que é a seguinte. Nos procedimentos ablativos, a gente tem lá, vamos pensar igual a pizza de novo. Lembra que eu falei da pizza para as camadas da face? Agora vamos pensar na pizza no segundo sentido. A massa é a hipoderme, tá? Que já não é nenhuma camadinha na pele, é a camada abaixo da pele. Em cima, o molho de tomate é a derme, tá? Que é onde tem as células produtoras de colágeno, fibroblastos, todas a parte viva ali da nossa pele e que é o que a gente quer estimular, tá? E em cima da derme, o queijo, é a epiderme, tá? Que vai fazer uma barreira, uma proteção física entre o meio interno e o meio externo. Ela funciona para proteger o nosso corpo, para não entrar qualquer coisa dentro da nossa pele, ok? Tá, então pensando nessas camadinhas, vamos pensar a principal diferença entre procedimentos ablativos e o microagulhamento é o seguinte: quando eu faço um peeling profundo, eu descamo, certo? Eu elimino totalmente a epiderme do meu paciente, tá? Então eu deixo a derme do meu paciente exposta e, por consequência, eu posso deixar ele muito mais suscetível a um fotodano e a uma contaminação,
tá? Porque eu não tenho a epiderme que faz a proteção. Já no microagulhamento, eu fiz um monte de furinhos, certo? Mas eu ainda mantive a epiderme. Eu perdi a continuidade dela. Eu fiz vários furinhos, então ela tá toda porosa, mas eu ainda tenho epiderme. Portanto, essa pele, essa derme embaixo, ela está mais protegida do fotodano e da contaminação, ok? Então, por consequência, a cicatrização do meu paciente que fez um procedimento ablativo vai ser mais demorada e vai ser mais sofrida, entre aspas, do que do meu paciente que fez microagulhamento, porque ele vai só regenerar a epiderme. Tá, Camila, mas então vai funcionar do mesmo jeito? Vai funcionar. Existem muitas pesquisas científicas envolvidas falando sobre a eficácia do microagulhamento, ok? Então, quando o paciente faz um procedimento ablativo, por exemplo, um peeling muito profundo, ele tem um downtime. O que é um downtime? Um tempo de recuperação muito maior do que um procedimento de microagulhamento. Por quê? Porque o nosso organismo tem que fazer uma epiderme nova. Não vai ser só uma renovação, é uma epiderme nova, tá? Já no microagulhamento, o downtime, que é o tempo de recuperação, é menor. Por quê? Porque ele vai ser feito uma epiderme nova, mas ele tem uma proteção ainda da epiderme antiga, tá? Então, quando a gente fala microagulhamento, não confunda o microagulhamento com um procedimento ablativo. Ele é diferente. Pode ter a mesma finalidade, que é melhorar a pele, fazer tudo de bom, né? Mas eles são finalidades diferentes. Finalidades iguais, mas são procedimentos diferentes. E aqui no Brasil, quem trouxe essa técnica foi um médico chamado Dr. Emerson, e ele registrou a técnica com o nome de IPCA. O que é isso? Indução percutânea de colágeno com agulhas, tá? Então, a gente quer induzir colágeno através de agulhas. E o que é, então, esse microagulhamento? Bom, como eu disse para vocês, ele foi inventado lá na Ásia, porque lá tem uma cultura muito forte da pele perfeita, tá? A pele perfeita, que é a pele da porcelana, né? A pele das bonequinhas japonesas, né? Que usam o kimono e tem aquela pele bem branquinha, assim. Então, eles buscam muito essa pele sem imperfeições. E aí, eles usam demais essa história do microagulhamento, funciona muito lá. Veio para as Américas através das Kardashians, da Kim Kardashian, principalmente, que fazia esse tratamento e ainda ficou conhecido como peeling de vampiro, porque sai sangue, né? E aí, depois foi difundido para tudo quanto é lugar e colocou-se o nome de microagulhamento, e a técnica registrada aqui no Brasil chama IPCA, indução percutânea de colágeno por agulhas, ok? Tá, ok, Camila, e aí como é que eu vou fazer esse negócio aí? Bom, o microagulhamento, ele pode ser feito com o roller, com a caneta de microagulhamento, com caneta de dermopigmentação, com caneta de tatuagem, com microagulhamento robotizado, com carimbinhos, stamps, carimbinhos com agulha. Não interessa muito qual é a ferramenta que você vai usar para fazer o microagulhamento. A gente tem que pensar efetivamente na técnica do microagulhamento, né? Então, eu vou fazer furinhos na nossa pele, na pele do paciente, e esses furinhos podem ser desde muito curtinhos como mais compridos. E isso vai depender do que eu quero para efeito do meu paciente. Então, eu posso ir de uma injúria leve até uma injúria profunda, tá? E aí, essa decisão do que eu vou fazer vai interferir em várias coisas. Por exemplo, meu paciente vai ter anestesia tópica ou vai ter anestesia injetável? O pós-operatório desse paciente, eu vou liberar ele, pode sair daqui, passar um protetor solar vida que segue, ou ele tem que ficar fechado em casa 7 dias, né? Tudo isso é o que vai interferir no que eu vou indicar para o meu paciente. Mas, para que serve esse microagulhamento e como é que eu vou decidir o que eu vou indicar? Bem, o microagulhamento serve para milhões de coisas. Mas essa live eu quis trazer para vocês um microagulhamento relacionado com o envelhecimento. Por quê? Porque a gente fala muito aqui de toxina. Fala de toxina, que a toxina é maravilhosa, e ela é, gente.
nenhum produto que a gente trabalha faz o efeito que a toxina faz. Então, se você é profissional, você é harmonizador, você precisa saber de toxina. Não, é impossível que você não domine a técnica, tá? É um pré-requisito básico. Mas nós temos algumas situações que a toxina em si não é suficiente para tratar o nosso paciente. Então, vou contar para vocês uma história de uma senhora que eu atendi ontem, tá? 85 anos. E o que ela falou para mim? Esse botox não serve para mais nada, isso daí não funciona em mim, essa toxina aí, não. E é verdade. Por quê? Porque ela já tem rugas estáticas instaladas. Não adianta eu chegar com a toxina ali achando que eu vou fazer um milagre. Eu preciso tratar a qualidade da pele da minha paciente, certo? Então, a gente pode associar a toxina? Pode e deve, mas o foco é tratar qualidade de pele. Então, quando a gente tem um paciente que já tem rugas estáticas instaladas, que a gente sabe que a toxina vai no máximo suavizar, mas não vai sumir com elas, uma boa ferramenta é o microagulhamento. Nossa, Camila, mas eu sempre ouvi falar que não se deve fazer microagulhamento em área que tratou com toxina, senão passa o efeito. Gente, ó a minha cara de bravo para vocês. Nada a ver alhos com bugalhos, tá? Por quê? Porque a toxina vai no músculo. Lembra que ela demora 90 minutos para ela ficar lá na vesícula parando a acetilcolina lá, tá? Impedindo a movimentação muscular. E o microagulhamento vai onde? Vai na pele, na epiderme e na derme. Então, por que cargas d'água que você tá me dizendo isso que não dá para fazer? Não tem nada a ver, tá? Para com isso. Claro, a gente espera alguns dias, você fez toxina hoje, dali 15 dias, ok, você pode fazer um microagulhamento tranquilamente, não vai fazer um microagulhamento amanhã, né? Também é desnecessário isso, mas dali 15 dias pode fazer normalmente, ok? E outra maneira de você usar o microagulhamento também é como uma preparação da pele. Eu uso normalmente depois. Vou contar para vocês como que funciona isso. Então, quando eu tenho um paciente com envelhecimento, com rugas finas, vamos falar primeiro de rugas finas. Rugas finas, aquelas ruguinhas que às vezes a toxina não tira totalmente, ok? Eu posso usar o microagulhamento para estimular o colágeno e para fazer uma renovação dessa pele e conseguir uma melhora muito boa dessas ruguinhas. Eu posso associar o microagulhamento também com o drug delivery. O que raios é isso? O drug delivery é o seguinte, é a possibilidade de eu pegar um ativo que vai ser melhor aproveitado numa camada mais profunda da pele e possibilitar que ele entre através dos canaizinhos que eu fiz ali com a toxina, tá? Ele não entraria, porque a epiderme ia ficar como uma barreira, tá? Meio externo, meio interno. E aí, a hora que eu fiz os furinhos, ele pode entrar. A Elaine tá perguntando no Instagram se no caso dela, ela pode fazer antes da toxina. Eu já vi as fotos da Elaine e eu sei que ela pode sim, Elaine. Pode fazer antes da toxina, vai melhorar bem a qualidade da tua pele. Craquelados, aquelas coisas que você se queixou pra mim, vai melhorar, tá? Então, ok. O que eu vou fazer com o microagulhamento quando eu tenho ruguinhas finas? Eu vou estimular colágeno e vou conseguir com isso que minha pele fique mais esticada e mais bonita. Tá, Camila, mas meu paciente tem ruguinhas finas, como é que vai? Como é que eu vou escolher? Que tamanho de agulha? Tudo isso. Então vamos lembrar primeiro de tudo que o microagulhamento é operador dependente. Então, a força que eu vou fazer, seja no rolo, na caneta, o que for, determina a entrada da agulha. Se eu quero fazer estímulo de colágeno, onde eu preciso ir com esta agulha? Eu preciso ir na derme, né? Na derme, porque lá que tem o fibroblasto. Então, eu já não posso fazer uma injúria tão levinha, não pode ser 0,25. Tem que ser um pouco mais profunda, porque eu preciso que haja produção de colágeno. Então, a gente precisa também conhecer a anatomia quando a gente fala de microagulhamento. Por quê? Porque eu preciso entender o quanto eu preciso que minha agulha entre para ativar a célula correta. E o que eu posso usar, Camila, de drug delivery para fazer esse microagulhamento
ter um resultado melhor para mim, né, para o estímulo de rugas finas? Bem, você pode usar fator de crescimento de colágeno. Com certeza vai se sair muito bem para melhorar essas ruguinhas finas. Tá, então eu decidi, vou fazer um microagulhamento, eu vou chegar com minha agulha lá na derme para ativar o fibroblasto e vou fazer com drug delivery, com fator de crescimento de colágeno. Beleza, tá. Então, coisas que eu tenho que pensar a respeito. Todo e qualquer instrumental que vai fazer alguma invasão na pele do paciente precisa ser estéril, tá? Então, por favor, não vá me comprar roller na esquina, daqueles que estão abertos no meio do calçadão, assim, que vai dar ruim, tá? É contaminação. Por favor, 2, não reutilize rollers, nem que seja com o mesmo paciente. Ontem mesmo fiz um microagulhamento e a minha auxiliar veio me mostrar: olha, doutora, ficou um pedacinho da pele da paciente aqui na agulhinha. E fica mesmo, gente, fica mesmo, porque a gente está fazendo uma perfuração na pele e as células mortas ficam ali. Ah, Camila, mas então eu vou esterilizar esse instrumento de microagulhamento e não tem problema, que daí eu mato qualquer coisa que mata e mata também o bisel da agulha, que vai machucar o paciente na hora de perfurar. Então, instrumento de microagulhamento não é reutilizado de maneira alguma, de forma alguma, tá? Então, se você quer fazer o melhor para o seu paciente, isso é um ponto principal, tá? Instrumento de microagulhamento não é reutilizado. Quando a gente pensa em comprar um roller, por exemplo, a gente sabe que os rollers que têm aprovação da Anvisa, que são estéreis, eles não são tão baratinhos assim. Então, desconfie também do barato. Barato pode sair caro, tá? Então, ponto 1. Ponto 2. A pele do meu paciente está possível de ser feito microagulhamento? Como assim, Camila? Bem, a gente tem algumas contraindicações, né? O paciente acabou de vir da praia, tá bronzeado. Não pode, tá? Não pode microagulhar porque essa pele vai estar mais grossa e você pode fazer uma mancha porque os melanócitos estão ativos. O paciente está com melasma ativo, está aumentando aquela mancha sem parar. Não pode microagulhar, tá? Não pode. A Camila prefere os cartuchinhos da caneta da Dermapen, tá? Eu não gosto do roller, tá? Tudo certo aí no Instagram, gente? Caiu? Não? O microagulhamento é bom para reduzir a linha estática na glabela? Excelente, Viviane. Rosácea pode? Pode. Já vou falar, Juliana, da rosácea. Então tá. Então, ó, primeiro, paciente bronzeado, não pode, tá? Segundo, o melasma ativo, não pode. Terceiro, acne ativa. Se esse paciente... Travou, gente? No YouTube também travou? Não, só tá ruim embaixo. Ó, Maria José, ajuda a internet da gente aqui. Voltou? Não? Não voltou no Instagram? Mas aqui não aparece pra mim que travou. Pois é, Joana, eu tô vendo aqui que travou. Espere um pouquinho, gente, que eu vou ver o que resolve. Porque esse celular aqui é só no Wi-Fi, né? Hã? Tá desligado? O celular... O YouTube tá certo, o Instagram não tá certo. Voltou, a Cláudia disse. Então vamos tentar, tá, gente? Então vamos lá. Se não, depois qualquer coisa, a gente volta e recapitula para vocês. Então vamos lá. Então, bronzeado não pode, tá? Melasma ativo não pode. Acne ativa não pode. Já pensou no paciente com uma acne ativa, você passa uma agulha ali e contamina todo o resto da pele? Não pode, tá? Paciente que tem câncer de pele, ou no local, ou em algum local do corpo. Quem garante que não tem uma mini célula cancerígena ali na pele? Não pode, tá? E aí, agora eu já nem lembro quem que perguntou da rosácea, mas perguntaram da rosácea. E aí a gente tem algumas situações
atípicas que podem ser feitos no microagulhamento, mas a gente tem que avisar o paciente. Então, a rosácea é uma delas, tá? A rosácea, o paciente vai ter... O que é a condição da rosácea? O paciente tem os vasinhos muito superficiais, certo? Então, eu vou poder microagulhar, mas eu tenho que avisar esse meu paciente que eu vou deixar ele mais vermelho no curto prazo, tá? E a rosácea até é uma indicação do microagulhamento, porque ela vai empurrar um pouco dos vasinhos para mais profundo, né? Esses vasinhos superficiais ficam menos aparentes depois da cicatrização, mas no curto prazo ele vai sangrar mais e ele vai ficar mais vermelho, ok? Tenho outra situação. O meu paciente tem a pele muito oleosa. Perdão, gente. Tem a pele muito oleosa. Ok. É uma boa indicação do microagulhamento. Poros abertos, pele oleosa. Porém, você tem que fazer uma boa limpeza nessa pele antes de microagulhar. Por quê? Porque senão o sebo vai proteger e a hora que você passar a agulha, você está empurrando o sebo lá para dentro. E a possibilidade de você fazer várias mini inflamações é grande, tá? Então, eu decidi, ok, vou microagulhar meu paciente, beleza. Já decidi que eu vou chegar na derme, já sei que ele pode, porque ele não tem nenhuma das minhas contraindicações. Agora eu vou escolher o anestésico. Bem, a anestesia tópica funciona bem se o microagulhamento fica restrito, não preso, à epiderme. Tá, que bom, Rebeca, que tá tudo certo aí. A partir do momento que você entra na derme, a gente já tem nossos receptores. O que é isso? Receptores de dor, tá? E aí precisa ter anestesias com bloqueios regionais, tá? Então precisa fazer com quem saiba anestesiar, senão você vai sentir dor, tá? Aí, ok, então limpei o meu paciente com uma solução de clorexidina aquosa ou degermante. Não pode ser alcoólica, gente, porque eu vou colocar álcool na pele do meu paciente, não pode, tá? Aí eu microagulhei, fiz o drug delivery, limpei, fiz tudo certinho. Vou falar para o meu paciente os cuidados. Cláudia, eu já te respondo do queloide, tá? Vou falar para o meu paciente dos cuidados. Eu não devo deixar o meu paciente passar nada na pele nas primeiras horas ali, tá? Então, isso depende muito da injúria. Se for uma injúria profunda, alguns dias que ele não vai passar nada na pele. E fugir do sol, tá? Normalmente, os 3 primeiros dias são os cruciais e depois disso ele já está liberado. E quando que eu vou ver um resultado desse microagulhamento? A cascata inflamatória vai durar, de renovação da pele, 21 dias. Então, depois desses 21 dias, você já tem uma pele renovada, uma pele mais bonita. E aí você pode decidir, será que eu vou fazer mais uma sessão para tratar essas rugas finas do meu paciente ou eu já resolvi isso aqui, tá? Então, sempre você tem que pensar nesses quesitos. As contraindicações, se a pele do meu paciente aceita. Falando nisso, a Cláudia está perguntando, quem tem tendência queloide? Os estudos científicos mostram que o microagulhamento é uma das melhores técnicas para paciente com cicatrizes, inclusive cicatrizes hipertróficas. Então, quem tem tendência a queloide não vai ter mais riscos de ter uma formação de queloide por causa do microagulhamento. Por quê? Porque eu mantenho a epiderme. Se eu tiro toda a epiderme, como num procedimento ablativo, eu tenho tendência de ter queloide, tá? Agora, se eu não tiro toda a epiderme, como num microagulhamento, eu não tenho maiores chances do que num paciente comum de ter queloide. Beleza, Cláudia? Então, eu vi todas as condições do meu paciente, se é possível eu fazer o microagulhamento, se não é, como é que ficou, como é que não ficou, ok? Tá, e aí eu realizei. E depois de 21 dias que eu vou ter essa cascata inflamatória, que eu vou ter essa cascata de cicatrização, eu vou avaliar se foi suficiente. Camila, quantas sessões que eu posso fazer de microagulhamento? Infinitas, né? Você pode fazer, respeitando esse intervalo de no mínimo 21 dias, infinitas sessões, tá? Mas você tem que lembrar que o nosso organismo ele tem um período de renovação de pele que uma hora ele vai chegar num colapso. Então, quais são mais ou menos as indicações?
As indicações são que você faça 3 sessões, pode fazer nesse intervalo de 21 a 28 dias, e depois dá um tempo de pelo menos 3 meses para o seu organismo respirar um pouco. Uma coisa muito importante que eu esqueci de dizer é o seguinte: paciente que está fazendo uso de Roacutan, isotretinoína, não pode fazer microagulhamento, tá, gente? Por quê? Porque a isotretinoína está acelerando e muito, tá, a renovação de pele e a renovação das células. Então, ela fica com o processo de cicatrização atrapalhado. Então, pode ser que ela não consiga fazer uma cicatrização correta e o paciente fique com alguma falha ali na renovação da pele, tá? E aí fica muito fina a pele, não fica legal, tá? Então, o paciente de isotretinoína também é contraindicação, tá? E aí, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que existe muita literatura científica, muita, falando sobre o microagulhamento associado a outros procedimentos, né, como a toxina, como eu falei para vocês, para melhora de qualidade de pele. Então, seria assim, ó, eu vou aplicar a toxina no meu paciente, ele vai ter uma suavização das rugas. E depois eu vou lá com o microagulhamento e melhoro essa pele. Ela vai ficar mais viçosa, mais luminosa e vai ficar mais jovem, né? Mais rejuvenescida. Deixa eu responder uma pergunta. Boa tarde, doutora. Por favor, qual o tempo de espaço entre os procedimentos de micro e botox? Posso aplicar quanto tempo após preenchimentos? Bem, assim, Fabrício, ó. O botox, eu não posso falar botox, a toxina, ela atua no músculo. O microagulhamento vai atuar no máximo até a derme, tá? Então, se a gente for pensar nessa diferença anatômica, na teoria, você poderia fazer no dia seguinte ao procedimento de toxina, tá? Porque a toxina demora 90 minutos para chegar lá no músculo e fazer a clivagem do SNAP25 e impedir que a molécula de acetilcolina saia na fenda muscular, tá? Então, na teoria, a gente poderia fazer em 24 horas. Porém, eu aconselho que espere no mínimo 15 dias, que é o efeito final da toxina, para você entender onde que você precisa ir com mais profundidade nas rugas. Porque daí você vai ter o efeito da toxina e vai conseguir entender, olha, nesse lugar eu posso fazer um microagulhamento mais superficial, uma injúria leve. Aqui precisa ser uma injúria mais moderada, aqui uma injúria mais profunda, tá? Em relação aos preenchimentos, lembre-se, o microagulhamento é operador dependente e a gente precisa fazer certa pressão para alguns instrumentos de agulhinha entrar. Por exemplo, o stamp, que é tipo um carimbinho, você precisa fazer uma forcinha para a agulha entrar, tá? Então, você precisa pensar que durante 4 dias, 72 horas, e eu já coloco um dia a mais, eu não permito que o meu paciente massageie as áreas que eu fiz preenchimento, nem que durma em cima, nem nada. Eu falo para ele ficar igual um robô mesmo, tá? Então, durante esse período, eu não posso vir e fazer uma força com um stamp ali, né? Porque eu posso deslocar o meu material preenchedor. Eu indicaria que você esperasse no mínimo 15 dias também, tá? Como a gente sabe que os preenchimentos de ácido hialurônico ou os bioestimuladores, eles fazem também uma cascata inflamatória para que eles fiquem bem acomodados no nosso organismo, eu esperaria o final dessa cascata inflamatória, que dura em torno de 28 dias, ok? Porque assim, o organismo está com a demanda lá para resolver aquela cascata. Você vem e fura a pele, ele precisa separar essa demanda. Então, uma coisa não vai ficar 100%, nenhuma das duas coisas vai ficar 100% resolvidas. De nada, Fabrício. Alguém me perguntou aqui o que eu indico para home care. Depende. Eu quero uma melhora na cicatriz, é uma coisa. Eu quero uma renovação celular, é outra. Eu quero diminuir a hiperpigmentação do paciente, é outro. E assim por diante. E depende da injúria. Então, por isso que é tão importante a gente entender que a técnica foi registrada aqui no Brasil com o nome do IPCA, né? E existe a técnica do IPCA, que é o que eu sigo, e existem classificações nesse microagulhamento
que vão nos levar para caminhos distintos. Então, por exemplo, eu tenho, a Valquíria está perguntando para a cicatriz. Então, eu tenho um paciente com cicatriz. Ela é profunda, ela é de relevo, ela é esticada, depende de tudo isso, para eu determinar onde eu vou entrar com a minha injúria. Se foi uma injúria profunda, que eu precisei que meu paciente fique fechado em casa 7 dias, a única coisa que eu vou indicar é um balme cicatrizante. Não vou indicar nenhum outro home care, porque eu já fiz uma boa ativação de fibroblastos lá durante o meu microagulhamento. Agora, se eu fiz uma injúria super levinha, bem superficial, eu vou indicar sérums, vou indicar vitamina C se eu quero fermentação da pele, vou indicar ácido tranexâmico se eu quero um clareamento da pele. Então, depende muito de cada coisa. Cada paciente é único, gente. Esqueçam a receitinha de bolo, tá? É duro ser harmonizador, é duro ser bom profissional. É porque a gente precisa estudar demais. Precisa individualizar cada caso, tá? Então, é isso que eu preciso que vocês entendam. Não tem a receitinha de bolo. Vocês têm que entender a técnica toda e essa técnica vocês têm que pensar assim como se fosse uma ramificação, tá? Então, se eu vou fazer rugas finas, eu vou para cá. Se eu vou cicatriz, eu vou para cá. Se for acne, eu vou para lá. E vai indo. Sim, o microagulhamento, Valquíria, é um dos melhores tratamentos para cicatriz. Tá? Cicatriz de acne, cicatriz de uma estria é considerada uma cicatriz de uma cirurgia, de uma cesárea, por exemplo. Eu fiz muito microagulhamento na minha cicatriz de cesárea, tá? Então funciona super bem, tá? Então, gente, vamos fazer aí um resumão da nossa live? Então, microagulhamento é uma técnica onde a gente consegue fazer uma ativação das células da derme do nosso paciente para que elas produzam mais colágeno e também nessa técnica a gente desperta no nosso organismo uma cascata de cicatrização que vai fazer uma renovação da pele, tá? E essa pele vai ficar com uma qualidade melhor, com viço melhor, tudo melhor, tá? Através do microagulhamento, a gente pode associar a técnica de drug delivery, onde a gente consegue pegar um ativo que antes ficaria limitado a ficar lá na superfície da nossa pele, tá? Lá na superfície da nossa pele, porque a nossa epiderme funcionaria como uma barreira entre o meio externo e o meio interno, e através dos furinhos que a gente faz com as agulhas do microagulhamento, ele pode penetrar na nossa pele e ir para a camada onde ele vai ser melhor aproveitado. A gente chama esses ativos de macromoléculas, que não passariam, né? Como se a gente passasse um creme, ele não ia ser absorvido, tá? Através do microagulhamento, eu consigo um tratamento da qualidade da superfície da nossa pele de fora para dentro. Então, eu posso fazer ele associado a vários tratamentos. Então, por exemplo, eu dei o exemplo da toxina. Eu uso toxina no meu paciente. Eu consegui que as rugas dinâmicas da mímica facial sejam suavizadas, quiçá tenham sumido, tá? Então, eu consegui um travamento legal do meu paciente. Mas ainda sobrou, depois de 15 dias, algumas rugas estáticas, algumas rugas finas que ficam marcadas. Eu posso associar o microagulhamento nessa situação, tá? Que foi a situação exemplo da nossa live. Eu posso associar o microagulhamento nessa situação para conseguir uma ativação dos fatores de crescimento de colágeno e fazer com que essa pele fique mais renovada e mais esticada, tá? E eu melhoro com isso a flacidez superficial também da nossa pele, tá? Eu posso usar a técnica do microagulhamento para várias situações. Então, um paciente que tem um envelhecimento muito avançado, às vezes ele não se beneficia tanto da toxina quanto se beneficiará de uma técnica para a qualidade da pele. Por quê? Porque esse paciente já tem muita flacidez e a pele já está meio desgrudada do músculo. E aí, quando você vai e faz uma toxina no músculo, relaxa mais ainda, a flacidez fica mais evidente. Então, eu preciso ter e conhecer técnicas acessórias às minhas técnicas básicas para que eu consiga tratar todas as queixas dos meus pacientes, ok? Como faço para marcar uma avaliação? Minha secretária Aline, que está sentada aqui, ó, do meu ladinho, já está mandando o telefone para você, Valquíria, tá?
No caso do melasma, você indica o ácido retinóico? Não, no caso do melasma, normalmente eu indico ácido tranexâmico, gosto mais, tá? Elaine, você usa Relieve Skin em algum protocolo de estrias de cicatriz de A ou dermógrafo para bigode chinês? Não. Eu não faço estrias, eu faço face só, tá? Pescoço e face. Cicatrizes, depende da cicatriz. Normalmente as cicatrizes precisam de estímulo de colágeno. Eu gosto muito de usar fatores de crescimento para colágeno, tá? Dermógrafo eu não uso. Dermógrafo não uso nenhum. O que eu uso de instrumento de microagulhamento? O roller, muito pouco, quase nunca. O que eu mais uso é a caneta Dermapen com cartucho nano, cartucho grande, tá? E eu uso o microinfusão de medicamentos na pele, que é uma outra maquininha que é muito parecida com a maquininha da tatuagem, tá? Que você pega o ativo e coloca direto junto com a agulhinha. Adoro também, tá? Eu gosto muito de usar as mesclas da USK, da Toscane, da NCTF, que mais? Acho que são essas, tá? Que eu me lembro. E da Biometil. Essas, né, Aline? A Aline tá me ajudando aqui. O telefone é 42 30 27 7555 para pacientes, tá? E profissionais, eu quero ver todo mundo inscrito lá no evento e na comunidade me mandando mensagem. Pode tirar dúvida do microagulhamento também, tá? No caso da queloide, minha esposa tem 2 cicatrizes mais espessas. O que eu poderia usar para tratar? Tem alguma indicação? Assim, você vai microagulhar o queloide, tá? E junto você poderia usar um corticoide local, tá? Um Triancil, para diminuir a altura. Mas primeiro eu faria várias sessões de microagulhamento para regularizar esse queloide, tá? E entender, ele tá hiperpigmentado, e fazer alguns ativos assim mais leves, e fazer um microagulhamento bem profundo e só usar cicatrizador por hora. Depois você pode associar com uma injeção intralesional de corticoide, tá bom? Qualquer coisa me manda no direct que eu ajudo melhor, tá? Gente, então vamos lá, né? Resumão, porque eu tenho paciente daqui, deixa eu ver que horas são. Acho que o paciente já chegou. Então, resumão. Quando a gente tem, de nada, Elaine, quando a gente tem na nossa placa lá escrito harmonização facial, ou estética, ou qualquer coisa, a gente tem que ter domínio de algumas coisas básicas. Anatomia, análise facial, técnicas e conhecimento dos produtos que a gente trabalha, tá? Então, eu não posso falar para vocês de produtos que eu não trabalho, porque eu não conheço eles. Eu posso falar dos produtos que eu trabalho. Eu não posso falar para você de técnicas que eu não conheço. Eu consigo falar para vocês das técnicas que eu conheço, tá? E a análise facial vai me ajudar a individualizar o caso do meu paciente, e a anatomia eu preciso conhecer para entender o que eu vou fazer naquele paciente, para entender qual é o problema, né, ali que está instalado, o que o paciente quer que eu resolva, tá? Beleza? Mas eu tenho obrigação, como harmonizadora, como profissional que se diz cuidar da beleza e rejuvenescimento do paciente, de ter opções de tratamento para que eu possa resolver as queixas dos meus pacientes. Eu não posso colocar todo mundo na mesma caixinha, tá? Não é todo mundo na mesma caixinha. Eu tenho que ter esse jogo de cintura para poder tratar todo mundo, tá? Senão, eu tenho que fazer o quê? Encaminhar o meu paciente para o concorrente, ele vai para lá e ele não volta. Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, se você está fazendo harmonização ou se você quer entrar nessa área, primeiro domine toxina botulínica. É o número 1 de pedidos, então você precisa dominar de fio a pavio. Por isso que a gente está fazendo uma semana com o objetivo de mostrar o caminho do domínio da toxina botulínica. Segundo passo, domine os procedimentos acessórios à toxina. O microagulhamento é um deles. Por quê? Porque às vezes o paciente sobra com uma ruguinha e você ficou de mãos atadas se você não tem um tratamento auxiliar para essa ruga,
tá? E aí por diante, quando você consegue tratar o paciente com isso, você vai escalando cada vez um degrau a mais no teu conhecimento, ok? Então, é isso, minha gente. Beijos!